Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo na nossa primeira e, quem sabe, mais fundamental ligação de todas, a teoria da vinculação. O que vamos explorar é o impacto profundo e que dura uma vida inteira daquela primeira relação entre um bebê e quem cuida dele. E, para começar, nada melhor do que esta citação de John Bowlby, o pioneiro da teoria. O que ele nos diz aqui é absolutamente central. A necessidade de uma base segura não é coisa de criança. É algo que nos acompanha bem, do berço à sepultura, como ele diz. Ok, então este é o nosso roteiro. Vamos começar por perceber o que é, afinal, a vinculação. Depois, vemos como se desenvolve, como é que se pode medir cientificamente e os padrões que daí surgem. E, claro, no fim, vamos juntar tudo e perceber porque é que isto é tão importante. Vamos então direto ao assunto. O que é, na sua essência, este tal laço inquebrável? A vinculação é muito mais do que um simples carinho ou afeto. Pensem nisto como um sistema biológico, que foi afinado ao longo da nossa evolução com um objetivo muito claro: sobrevivência. Este laço garante que a criança, que é completamente dependente, se mantenha fisicamente perto da pessoa que a pode proteger. E a figura que cuida da criança tem aqui uma dupla função que é fundamental. Por um lado, é uma base segura. É como uma base de operações que dá à criança a confiança para ir explorar o mundo. E, ao mesmo tempo, é um porto seguro, o lugar para onde se pode voltar a correr para procurar conforto e proteção quando as coisas ficam assustadoras. E claro, este laço tão complexo não aparece de nada. Ele constrói-se passo a passo, através de fases muito distintas. No início, na fase 1, o bebé manda sinais, como chorar ou sorrir, mas é um bocado para toda a gente, sem distinção. Depois, na fase 2, já começa a perceber quem são as figuras familiares e quem são os estranhos. Mas o grande ponto de viragem, o salto, acontece na fase 3, ali por volta dos 6 a 8 meses. E porquê? Porque o bebé começa a gatinhar. De repente, já não é um receptor passivo, torna-se um participante ativo, que vai fisicamente à procura da sua figura de vinculação. Isto leva-nos a uma pergunta complicada. Se este laço é uma coisa interna, emocional, como é que o podemos observar e medir de forma científica? É aqui que entra o trabalho absolutamente genial de uma investigadora chamada Mary Ainsworth. Esta era a grande questão que a investigação dela queria responder. E a solução que encontrou não foi perguntar, mas sim criar uma situação controlada que fizesse com que os padrões de comportamento da criança se revelassem naturalmente. A situação estranha é, no fundo, uma pequena peça de teatro com um guião muito bem definido. A ideia é introduzir pequenos momentos de stress, de forma controlada, um sítio novo, uma pessoa desconhecida e, o mais importante de todo, duas breves separações do cuidador. A experiência acaba com mais estes dois momentos. Mas atenção, o ponto mais importante da observação não é o quanto o bebê chora quando o cuidador sai, mas sim o que ele faz quando o cuidador regressa. É nesse momento do reencontro que a qualidade da vinculação se torna visível como a luz do dia. E o que é que estas observações mostraram? Bem, mostraram que as reações dos bebês não eram aleatórias. De todo. Pelo contrário, existiam padrões de resposta muito consistentes e organizados. O padrão mais comum, felizmente, é o da vinculação segura. Basicamente, a criança confia que o cuidador está disponível. Ela explora os brinquedos, claro que fica triste quando o cuidador sai, mas o ponto-chave é que quando ele volta, a criança vai ter com ele, procura conforto, acalma-se e volta a explorar. É o sinal de uma relação saudável. Mas, e quando essa segurança não é assim tão garantida? A criança tende a desenvolver uma estratégia. A estratégia evitante, à esquerda, é como desligar o sistema. A criança aprende que mostrar aflição não resulta, por isso suprime as suas necessidades e parece muito autossuficiente. Por outro lado, a estratégia resistente é o oposto. É aumentar o volume ao máximo. A criança aprende que precisa de amplificar a sua angústia para ter a certeza que recebe uma resposta. Por isso é que fica inconsolável, mesmo depois do cuidador regressar. Anos mais tarde, os investigadores identificaram um quarto padrão, um padrão mais preocupante, que na verdade representa uma falha em conseguir desenvolver uma estratégia coerente para lidar com o stress. Uma criança com uma vinculação deste tipo mostra comportamentos que parecem não fazer sentido, são paradoxais. Pode correr na direção do cuidador e, a meio do caminho, parar de repente e congelar, ou mostrar expressões de medo na presença da pessoa que a devia proteger. Não há uma estratégia, há apenas confusão. E a investigação mostra que este padrão está, muitas vezes, ligado a situações em que a criança vive um dilema terrível. A fonte da sua segurança é, por vezes, também uma fonte de medo. É este conflito sem solução que leva à desorganização.
É muito importante sublinhar que estes são fatores de risco, tendências encontradas em estudos e não sentenças definitivas para cada caso. E isto leva-nos à parte final. Porquê, afinal de contas, é que estes padrões que se formam tão cedo na vida têm um eco tão duradouro? A ideia-chave é esta: as nossas primeiras experiências de relação constroem um modelo mental. É uma espécie de mapa, um guião interno que nos dá respostas a perguntas fundamentais. Será que eu mereço amor e cuidado? Posso confiar que os outros vão estar lá para mim quando eu precisar? E assim, voltamos ao início, à citação de Bowlby. Se o nosso primeiro laço cria o nosso primeiro mapa para as relações, a pergunta que fica no ar é: como é que esse mapa, desenhado na infância, continua a guiar os nossos passos nas amizades, nas relações amorosas e talvez um dia na forma como nós próprios cuidamos de outros? É uma reflexão que vale mesmo a pena.